Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Boa tarde, Tiago, boa tarde, Patrícia, Sol, o Leonardo, a Rafaela, LS, a Elianei, a Verônica, a Amanda, a Gardênia, que está sempre aqui junto comigo. Muito obrigado pela presença, Gardênia, sejam bem-vindos. Me escutam? Conseguem me ouvir? Tudo tranquilo para vocês? Por gentileza, coloquem aqui se vocês conseguem me ouvir. Me escutam? Gardênia, por favor. Me diga se vocês estão escutando. Sim, né? O som bom, tudo certinho para me escutarem. Ótimo, que bom, gente. É bom, é importante a gente saber como que o som está saindo, para que a gente possa trabalhar legal. Bom, pessoal, hoje nós vamos trabalhar, né, uma das formações do inconsciente mais interessante que nós temos, que é justamente, né, o xiste. Então, se você está chegando agora, né, essa aula é um compartilhamento de várias outras aulas que nós temos aqui no canal, falando a respeito das formações do inconsciente. Nós já falamos sobre interpretação dos sonhos, nós já falamos sobre o sintoma, nós já falamos sobre os atos falhos, e agora nós estamos falando sobre o xiste. Então, convido vocês a pegar seu caderninho e vir comigo conversar e ter esse momento comigo para podermos conversar sobre esse assunto. E eu faço um convite para vocês. Se vocês ainda não fizeram a inscrição do grupo de estudos, do qual vou estar organizando, Decifrando Lacan, Desvendando Lacan, que eu nunca sei qual que é o tema, o nome certinho. Deixa eu só confirmar aqui, gente, calma aí. Deixa eu confirmar aqui o nome do grupo certinho para mim não passar vergonha por o próprio grupo que eu estou organizando. É isso mesmo, Decifrando Lacan. Né? Se você tem interesse em estudar a teoria lacaniana e não sabe por onde começar, não sabe como trabalhar isso, venha participar comigo desse grupo de estudos que, ó, tá daqui, ó, muito legal. Estou organizando tudo com muito carinho, juntamente com a Gaio, para que vocês possam ter a melhor experiência. Decifrando? Aí, ó, tá vendo? Já tô errado aqui já, tá vendo? Decifrando, isso mesmo. Decifrando Lacan. Coisa feia, né? O cara que tá organizando o curso não sabe o nome do curso dele. Então, vocês estão convidados a participar desse grupo de estudo que nós vamos dar início a partir de julho, do dia 9 de julho, numa terça-feira, às 8h15 da noite. Esse grupo de estudos é gratuito, vocês não vão pagar nada, e ainda por cima, como nós temos o apoio da Gaio, vamos ter um certificado de 100 horas para cada aluno, desde que vocês participam do curso, é claro, né? Então, se você está precisando de horas, se você quer um certificado, se você quer estudar Lacan, né? Se você acha, né? Se você vai de encontro com aquelas frases famosas que estudar Lacan é difícil, que não sei o que não sei o que, entre em contato com a gente envia o link de inscrição e dia 9 de julho vamos estar juntos a cada 15 dias na terça-feira à noite
para estudar, né? Como diz uma psicanalista, esse cara que nós amamos odiar. Leonardo, pelo Simpla, entra no meu Instagram, que está aqui embaixo, me siga lá e pede para que eu pede para mim estar enviando o link para você. Aí me manda mensagem lá no direct do Instagram que eu vou estar enviando o link para vocês, seja para quem for, quem quiser ainda, né? Tá disponível, a gente tem, né, matrículas abertas ainda, mas com poucas inscrições, então faça a sua inscrição logo, que já temos mais de 200 inscritos nesse grupo. Tô ferrado, meu Deus. Tô ferrado nada. Eu gosto de desafio, vai ser muito legal. Bom, gente, daqui a pouco vão reclamar lá no YouTube depois que eu demorei para começar a aula. Vão falar assim, ó, começa, eu vejo os comentários das aulas que estão no YouTube depois. É engraçado, porque as pessoas reclamam, né, que o profissional aqui enrola para falar no início, aí manda lá, a aula começa só no né, 10 minutos depois, né? Mas, infelizmente, a vida é desse jeito, né? A gente precisa, né, passar algumas informações, a gente precisa passar algumas recomendações, e a gente tem o início e o final do grupo para poder falar dessas coisas. Né? Não vou parar a aula no meio para vender meu jabá, não vou parar a aula no meio para fazer propaganda da escola. Não é assim, né? A gente usa o início e o final para essas coisas. Mas vamos lá, gente. Então, como vocês já perceberam, o xiste é uma formação do inconsciente. Mas o que é formação do inconsciente? A formação do inconsciente é a única coisa que nós temos acesso. É a única coisa que nós temos para acessar o inconsciente. Né? Por que, Wesley? Nós não sabemos o que está no inconsciente. A gente só sabe do que está no inconsciente quando aquilo que está no inconsciente retorna. E retorna pelo quê? Pela formação, pelas formações do inconsciente. Então, nós vamos lá ver nos textos de Freud a interpretação do sonho, psicologia da vida cotidiana, psicopatologia da vida cotidiana, xiste sua relação com o inconsciente, o ato falho, né? Vários textos do Freud que vão trabalhar essas coisas, né? Essas formações que vão, de certa forma, apontar para o inconsciente, que vão, de certa forma, mostrar como que esse inconsciente está estruturado, tá? Então, como eu disse, né? E o que é o xiste? Né? Para muitas pessoas que não têm contato ou que tiveram na formação e passaram batido essa palavra, o xiste é a piada, é a tirada xistuosa, a tirada espirituosa, né? Aquela graça que, que a gente está acostumado a fazer, né, para alguma questão, alguma situação. É isso, né? E o Freud vai colocar que essa piada, essa tirada espirituosa, também é uma formação do inconsciente. Também, né, traz algo relacionado ao inconsciente. E é interessante porque se a gente for pensar, nós vamos olhar e vamos perceber que o humor, né? O humor, ele tem uma pegada relacionada ao inconsciente. Vocês podem ver, o humor, vamos dizer assim, que é quase que uma língua diferente daquela que a gente usa ultimamente. Não é à toa que os stand-ups cresceram de uma forma muito grande, né? Os comediantes de stand-up, a gente pode dizer que eles fazem piada com o dia a dia. Eles fazem piada com o pior de cada um, né? Quantos, né, a gente quantos que nós não ouvimos
que quantas vezes a gente ouviu de um comediante, o Afonso Padilha, que eu gosto pra caramba, né? Que diz justamente, né, que fala das suas coisas, dos seus erros, das suas faltas, de uma forma tão engraçada que a gente ri, né? Olha uma frase xistuosa que a Isabel trouxe para nós, né? Não é Ave Maria, mas é cheia de graça. É uma frase xistuosa. Mas por que que é uma frase xistuosa? Por que que é uma frase que leva ao riso? Porque diz de algo ali. É uma frase que vai dizer muitas outras coisas, né? Mas que condensa, que, né, comprime todos esses significados, tá? E qual é a função do xiste? O Freud, lá em 1905, nos xistes e sua relação com o inconsciente, ele vai dizer que o xiste tem a função tanto de remover uma inibição existente, quanto de evitar a produção de uma nova inibição. Então, o xiste, ele tem relação com a inibição. Tem um texto de Freud chamado Inibição, Sintoma e Angústia, ou Inibição, Sintoma e Ansiedade, vai depender muito da editora, que ali o Freud ele vai fazer justamente as três formas de doença ou de sofrimento do ser humano, que passa pelo sintoma, que passa pela inibição, que passa pela ansiedade ou angústia, né? E o xiste, ele sempre vai estar relacionado a uma inibição e não a um sintoma, tá? Então, a principal característica do xiste é liberar prazer pela eliminações das inibições. Então, tanto para produção como para conservação de uma inibição, se requer um gasto psíquico. Então, o xiste, ele só é xiste porque se atinge um prazer e tal ganho de prazer corresponde ao gasto psíquico que foi poupado. Então, é como se nós tivéssemos tensos, né, sobre alguma coisa e o xiste, né, que geralmente gera prazer, gera satisfação, acaba aqui sendo uma descarga dessa energia para que a gente possa ficar liberado de uma energia ruim ou de uma coisa que nos pega. Quantos de nós já não esteve em um lugar ou num ambiente do qual a gente se sentiu com vergonha, tímido, receoso de estar ali, mas por causa de uma brincadeira de alguém, aquela brincadeira foi fundamental para que eu ficasse mais tranquilo, mais confortável no espaço que eu estava. Isso é um xiste, né? É esse encontro de algo que é prazeroso com aquilo que é desprazeroso dentro de mim, que causa essa descarga, me causando um prazer, né? Não é Ave Maria, mas é cheia de graça, né? Geralmente a gente fala isso para alguém que faz alguma graça, que faz alguma fala ou apronta uma que na verdade não deveria e que para essa pessoa que falou, não é Ave Maria, mas é cheia de graça, né? Soa quase como algo errado, algo como ruim. Então, né, aí essa frase vem para, né, de certa forma, convocar a pessoa que não é Ave Maria, né, a voltar para a realidade, talvez, né? Então, então a inibição e a angústia, elas andam juntas, né? Para evitar
evitar uma questão, um sofrimento, eu, né, me inibo. E o que é uma inibição? A inibição, ela preserva o sujeito do sintoma. Então, o sujeito, para que não entre em contato com algo conflituoso dele, ele prefere se inibir. Né? Percebe que a inibição ela não é um sintoma, ela não chega ao estatuto de sintoma, mas causa recuo de alguma possibilidade. Então, a gente tem muitas inibições. A gente tem a inibição, né, de andar, né, a inibição de transar, a inibição de ler, a inibição de comer, a inibição de beber, né? A gente tem a própria timidez, que eu não sei se a gente pode pensar como uma inibição, mas de certa forma, às vezes, a inibição a timidez nos impede, né, de ter algumas possibilidades né? Então, por isso que a gente pode pensar que a timidez é uma inibição, né? E então a inibição ela tem muito a ver com esses atos mais cotidianos da vida. E o xiste, ele vem quebrar essa inibição. Ele vem remover essa inibição existente e evitar que essa inibição possa aparecer novamente naquele momento. Quantos aqui num relacionamento amoroso, às vezes precisou fazer uma brincadeirinha com o parceiro ou com a parceira para deixar a coisa mais tranquila na hora do sexo ou na hora, né, do primeiro encontro, por exemplo? É a mesma coisa. É essa brincadeirinha, é essa piadinha, é essa coisinha que vai, de certa forma, trazer um pouco mais de conforto para uma situação que às vezes não está muito legal. Então, o interessante, gente, é que para que exista o xiste, eu preciso que exista um outro. Porque o xiste, ele é sempre destinado a esse outro, nunca para você mesmo. Uma piada não vai ter graça se você contar para você. Mas se você contar para um outro, vai. E de certa forma, esse contar para o outro, ele tem que estar envolvido na mesma cultura que você. Porque senão o xiste, ao invés de ser uma piada ou uma tirada espirituosa, acaba sendo uma ofensa. Então, a pessoa que está escutando, né, o xiste, a piada, ela precisa estar envolto na mesma linguagem ou no mesmo processo de linguagem que você, senão acaba sendo ofensa. A Gardênia, ela perguntou, uma timidez exacerbada, dificuldade de falar em público, pode ser considerada xiste? Gardênia, isso não é xiste, isso é inibição, tá? O xiste é o que rompe, é o que vai romper essa inibição, que é através, que é uma brincadeira, uma piada, uma tirada espirituosa, né? Isso pode romper, né, com a timidez no momento. Não sei se você já teve um encontro aonde você estava muito tímida e aí o seu parceiro ou sua parceira fez uma brincadeira com você e aí você se soltou. Isso é um xiste. Isso é um xiste. Mas você percebe que a brincadeira só aconteceu e só deu certo a brincadeira porque o outro estava na mesma onda que você. Então, por causa disso. Porque se a gente faz, por exemplo, uma piada, talvez. Vamos pensar, uma piada que tem
se de repente a gente faz uma piada com português, por exemplo. Piada de português é muito comum a gente escutar. Mas e se de repente a pessoa que está do meu lado é português? Será que o português vai escutar como piada? Ou será que vai escutar como um preconceito, né, de região xenofobia que fala, né? Então, é isso, né? O outro que vai escutar essa minha tirada espirituosa precisa estar precisa estar envolvido justamente com a linguagem da qual essa pessoa está fazendo xixi, tá? Então, o essencial do xiste, pessoal, ele não está na graça, no riso, mas sim naquilo que o xiste convoca. Às vezes, um xiste, ele vai trazer uma crítica à sociedade. A galera do stand-up é assim, ó, é muito boa em fazer isso, né? Aquela comédia Hermanoteu na Terra de Godard, eu fazendo propaganda para eles. Hermanoteu na Terra de Godard, o que a gente vai encontrar de xiste deles criticando ou uma figura religiosa, ou a política, ou o próprio personagem, né, é muito grande. E a gente vê muito isso lá, né? Porque então é o que convoca, não é só o riso, mas é o que convoca. É como se o xiste é como se a gente tivesse, quisesse dizer alguma coisa, mas a gente come pelas beiradas para não dizer exatamente algo, porque a gente sabe que ou vai ferir ou vai deixar a pessoa chateada. Então aí a gente faz em formato de brincadeira, né? Já viu aquela frase? Toda brincadeira tem um fundo de verdade? É algo nesse sentido. A Rafaela diz: o xiste traz leveza a algo que, se falado de outra forma, seria ofensa. Rafaela, muito legal isso que você trouxe. Exatamente. O xiste ele traz uma leveza que, se fosse falado de outra forma, seria uma ofensa. E não é só no caso da piada de português, tá? É justamente também, né, nas questões da nossa vida. Vamos pensar, por exemplo, uma pessoa que tem uma homossexualidade reprimida. Se ela, de repente, está num grupo de amigos e faz uma brincadeirinha assim, relacionado à homossexualidade, ela está falando dela, sem ofender ela para as outras pessoas. Entendeu? Então não é só nessa questão de xenofobia, é dela mesma, tá? Professor, a ironia, o sarcasmo se encontram no xiste? Sim, Rafaela. Muito, 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 muito. Né? Às vezes a gente vai tratar com uma certa ironia algumas coisas para justamente a pessoa perceber que aquilo que ela falou não cola, né? Sarcasmo e tudo mais, tá? Então, não basta que o xiste seja dito, ele tem que ser validado por quem escuta. O outro tem que achar graça para entender que é um xiste. O outro tem que achar graça, o outro tem que dar risada para ser um xiste. Ah, isso que você falou é engraçado, que interessante, nossa, opa, falou de mim, entendeu? Por aí. Seria o famoso humor negro? Ah, não sei se seria só humor negro. Porque a galera do stand-up, por exemplo, não faz humor negro. Né? Eu acho que é até meio complicado usar esse termo, né? Mas é um humor que vai mostrar algo para o outro. Mas não necessariamente seja algo ruim. Mas ali na frente eu vou mostrar que o analista também faz isso com o seu paciente.
Então, se não existir uma inibição, o xiste não tem seu efeito, tá? É que nem, por exemplo, um paciente, né, criança, que chega para o analista dizendo justamente que tem dificuldade de dormir. E aí a analista vai perguntando para ele, mas por que você tem dificuldade de dormir? Seus olhos não fecham, à noite você escuta. Aí ele começa, não, né? Não fecha. Não é que não fecha, né? Não é isso. Eu não consigo dormir quando os meus pais não estão em casa. Mas por quê? Seus pais que colocam você na cama? Seus pais que, né? Sabe? O analista ele vai trabalhando com essa criança através do X, fazendo uma brincadeira para poder falar de outra coisa, como se, olha, o que você está falando não tem nada a ver, vamos lá. Até que ele vai falar, eu tenho saudade dos meus pais, por isso que eu não durmo. Percebe que tem algo por trás que fala e que o xiste vai trazer isso à luz? Tá? Então, o xiste ele tem uma mensagem maior por trás e que pode ser desvendada se o paciente quiser. Então, é por isso que é importante a gente enxergar e entender isso, né? Sempre como tem algo por trás. Tem algo por trás dessa brincadeira. Tem algo por trás desse sarcasmo. Então, o xiste, pessoal, ele tem a função de economizar energia, né? De dar uma relaxada, vamos dizer assim, de economizar o esforço ou o desgaste. E a gente sabe, né, que a vida às vezes nos convoca por um desgaste, por um sofrimento. Às vezes a história nossa tem uma história de sofrimento. E às vezes o xiste vai entrar justamente nesse lugar aonde que você vai relaxar com ele, né? Então, o interessante é que o processo do xiste sempre ocorre com desconcerto, né? Uma quebra de expectativa inicial. A gente espera que vai dizer alguma coisa, mas diz outra totalmente diferente que nos surpreende. Isso é muito interessante na questão do X. Quando nós contamos uma piada, é como se conseguíssemos cruzar a barreira da repressão, consciente e inconsciente, em uma espécie de laço de intimidade com o outro. É como se dissesse: nós dois vamos transgredir e deixar aparecer uma verdade que está inconsciente, produzindo prazer e satisfação. A piada, pessoal, ou o xiste, ele descarrega uma agressividade reprimida. Quantos de nós já não usamos termos na forma de piada para cutucar a pessoa que está do nosso lado? É muito comum isso aparecer. Então, né, no xiste vai também aparecer a agressividade. Vai também aparecer isso que às vezes está escondido. Percebe quanta coisa que o xiste nos traz, quanta coisa que o xiste pode revelar do sujeito? E numa análise, pessoal, o xiste, ele também precisa acontecer por parte do analista. O analista ele precisa usar do humor sutil e inteligente, como o Leonardo colocou, para justamente tocar em coisas muito importantes e muito sérias do sujeito. Esses dias, a minha analista, eu estava falando com ela, né? Estava falando do meu sofrimento e tudo mais, e aí eu não lembro o que ela falou, já recalquei, mas aí eu falei assim, mas como que eu faço isso? Não sei, você não é estudado? Você não é sabichão? Você deve saber. É um xiste que me convocou para um outro lugar naquele momento que ela trouxe, ela fez essa ironia comigo, esse sarcasmo.
Eu fiquei puto da vida com ela na hora. Mas aquilo me levou para um outro lugar dentro de mim. Então, nós, enquanto analistas, com o nosso paciente, também devemos usar do xiste como intervenção, como pontuação para que o paciente possa falar do seu inconsciente. Eu fiz a mesma coisa com uma paciente minha esses dias, porque ela tem uma questão sobre ser foda. E aí ela chegou na sessão e falou assim: ai, eu não sei o que eu faço da minha vida. Como assim você não sabe? Você não é fodona? Né? É um xiste que eu convoquei ela para falar de outro lugar. Né? Eu lembro de uma vez que a minha analista também, há muito tempo atrás, ela falou assim para mim: ai, né, eu cheguei para ela, ai, eu tô muito mal, eu tô tão mal que às vezes me dá vontade de pegar a minha moto e jogar na frente de um caminhão. Ela olhou para minha cara e falou assim: você não tem coragem? Me causou um desconcerto. Eu fiquei desconcertado com a frase. Porque quem que espera que uma analista, alguém, uma profissional vai dizer isso para o seu paciente? Não vai, né? É um desconcerto, né? Então, assim, percebe, um xiste, ele precisa causar esse desconcerto. E nós, enquanto analistas, nós também precisamos usar do humor na clínica para que justamente o paciente possa trabalhar. Eu lembro de uma vez, agora lembrando, falando dessas coisas, o paciente chegou para mim e falou: ai, eu sou uma bosta, eu não presto, que não sei o quê. Ai, aí na sessão encerrou, eu sempre cumprimento o paciente quando ele sai da clínica. Nesse dia, ele deu a mão dele para mim cumprimentar ele. Eu, não, bosta fede, não toco em bosta. O paciente ficou puto da vida. Só que aquilo, né? Só que aquilo, né, trouxe uma um trabalho nas questões que ele estava trazendo, tá? Eu contei esses exemplos, mas a gente tem N exemplos de xistes que a gente pode usar, né? Por exemplo, o paciente que chega, começa a contar de um relacionamento, né, que tá com problema, né? Talvez tirar um sarrinho do paciente. De novo isso? Eita, nós, hein? O que tá acontecendo aqui? Sempre cai na mesma situação. Para ele se dando conta de outras coisas dentro de si mesmo. Tá? Então, é dessa forma que a gente tem que trabalhar na clínica também, usando do humor, usando, né, da ironia, do sarcasmo, para que justamente, sempre com o intuito do paciente falar cada vez mais para que o inconsciente apareça. Gente, estou disponível para perguntas, dúvidas, questionamentos. Estou aqui. O que vocês puderem e quiserem falar, estou disponível. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Não gera um clima desconfortável nas próximas sessões? Olha, Luana, análise não é para ser confortável, não, tá? A análise pessoal é para justamente confrontar o paciente. A análise, ela precisa fazer com que esses conteúdos inconscientes possam aparecer. E se gera desconforto,
o paciente ele precisa pontuar para o analista o que gerou desconforto, que às vezes pode ser justamente uma questão a se trabalhar. Né? Quantas vezes eu trouxe, eu fiz uma pontuação para o meu paciente, o paciente não gostou, ele retornou na outra sessão e, e me disse: Olha, eu não gostei do que você falou, eu achei muito chato, não foi legal, tudo. E a gente foi conversando, nós fomos trazendo essa, essa questão. O paciente percebeu que o incômodo que ele teve com o que eu pontuei tinha relação justamente com a história dele com a mãe dele. Então, percebem, né? Se causa desconforto, o analista precisa saber. Às vezes, o analista não sabe. E então, o que nós fazemos é uma aposta. É claro, né, Luana, que a gente não vai fazer isso do nada. A gente precisa ter uma transferência bem estabelecida, a gente precisa saber que tipo de transferência existe entre o analista e o analisante, o analisando, ou analista paciente. A gente precisa saber em que pé que está essa análise para que eu possa usar de um sarcasmo na sessão. Porque se a transferência não está bem estabelecida, é claro que o paciente vai embora. É claro que o paciente não vai dar conta de ficar. E às vezes, até mesmo uma transferência bem estabelecida, o paciente pode ser que não volte. Mas ele pode voltar 2 anos depois falando, olha, eu fiquei 2 anos pensando nisso tudo que você falou para mim e eu quero começar a trabalhar isso que você falou para mim, porque eu concordo dessa vez. Então, assim, é uma aposta. Toda intervenção que o analista faz ao paciente é sempre uma aposta. A gente nunca tem certeza de que, de fato, aquela intervenção vai gerar um trabalho, tá? O xiste, na verdade, ele precisa causar uma reação? Sim, né? É aquilo que eu falei, um desconcerto, essa frase que eu usei, um desconcerto. A pessoa fica desconcertada quando escuta um xiste. Por isso que causa um riso, né? Se é uma timidez, né, o riso, o xiste, ele pode causar um riso e um relaxamento e a pessoa para de ficar tímida. Quantas vezes a gente já não esteve num lugar e a gente chegou meio tímido, meio receoso e a pessoa fez uma piada e aí a partir daquela piada a gente fica confortável no lugar que a gente está. Esse é o xiste. Pode acontecer do paciente se sentir desconfortável a ponto de não voltar mais para o atendimento? Acho que eu já falei disso, né, Gardênia? Ou seja, tipo um confronto para que haja uma reação. Como eu disse, não necessariamente o xiste seja um confronto. Mas a gente usa de ironia para falar de outra coisa. Não necessariamente seja um confronto. Professor, lembra que eu falei que quem usa muito X são os comediantes. Por quê? Porque né, eles fazem críticas à sociedade, à política, religiosa, justamente através de piadas. Professor, é comum as pessoas que têm problema com peso dizer que é excesso de gostosura? Essa frase pode ser um xiste para se livrar da responsabilidade dela de mudar? O xiste, quem dá o significado é a pessoa que produziu. Mas, para a gente que escuta, a gente vai dar risada. Mas é ele quem vai
dar o significado para isso. Se o paciente fala isso numa análise, a gente pode perguntar, como assim? Fala mais sobre isso para mim entender que eu não compreendi, não. Ele vai olhar para sua cara e falar assim, todo mundo fala isso, por que, que você está dizendo isso para mim? Não, coloca palavras nisso para a gente ver o que aparece. Entendeu? Quando uso o xixi e o paciente não entende e me questiona sobre o conteúdo, explico ou deixo ele pensar sobre aquilo? Pergunta, eu não entendi. O que você não entendeu? O que você falou. Tudo bem, não tem problema. Uma hora você vai entender. A gente vai ficar nesse ponto hoje. É uma possibilidade de intervenção. Mas xixi você não explica. Os comediantes explicam as piadas? Explicam. Então você não vai explicar um xixi para o paciente. Se o paciente não entendeu, talvez seja porque ainda ele não está preparado para produzir alguma coisa a respeito daquilo. Ou, às vezes, não fez sentido nenhum para ele. Lembra que eu falei? Para ser um xixi, o outro precisa estar mergulhado no mesmo discurso que você. Senão, não é nada. Mais alguma coisa, pessoal? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Algum questionamento? Seria um mecanismo de defesa ele dizer que a gordura dele é um excesso de gostosura? Não sei. Essa coisa da gente ficar interpretando o que o outro diz não compete a nós. Isso só em análise. Né? Não dá pra gente falar, é um excesso de gordura. Não, às vezes pode ser uma brincadeira mesmo, só pra descontrair. Às vezes um pepino é só um pepino. Mais alguma coisa, pessoal? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Quem quiser saber mais, quiser conhecer mais o meu trabalho, me seguem lá no Instagram, entrem no meu site, conhecer como que eu trabalho, como que as coisas funcionam. E até mais. Eu acredito que a nossa próxima aula será daqui 15 dias, aonde nós vamos falar sobre a associação livre, a regra fundamental da psicanálise. O Romano diz, achei muito interessante e inteligente essa frase, professor. A psicanálise não é para se sentir confortável. Também seria essa frase um X? Você deu risada? Te desconcertou? Se você deu risada e te desconcertou, pode ser que seja. A minha intenção não foi ser um X. Foi justamente para que vocês possam entender que a psicanálise não tem nenhum objetivo com o bem-estar do sujeito. Né? Tem justamente o objetivo de mexer com o consciente. E se causar um desconforto, a gente precisa dar conta desse desconforto enquanto analista junto com o paciente. Tá? Então, a gente tem que pensar nisso. Tá? Porque muita gente acha que fazer terapia, fazer análise pessoal né, é relaxar, falar de coisas bonitas, falar de coisas boas. Não, a gente não fala de coisas bonitas no divã. Até porque se for para falar, a gente é mais fácil falar com o nosso amigo na porta de bar e tudo mais, bebendo uma cerveja, do que deitar no divã para falar da nossa vida, do nosso sofrimento. Então, né, fazer análise é olhar para a nossa história, é olhar para as coisas que nos habitam e que lá fora a gente não quer olhar. E às vezes o que nos habita não são coisas boas. E a gente vai ter que se haver com essas coisas que não são tão boas, socialmente falando, moralmente falando. E a análise pessoal é para falar disso.
e nem sempre é legal. Beleza, gente? Boa semana para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau, tchau.